Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Plataformizando. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma das coisas que a gente comentou bastante no último episódio, que foi a tal das Metrics. Eu sei que para quem não está acostumado e não conhece tanto desse assunto aí de produtividade, de engenharia, developer experience, esse pode ser um termo meio abstrato. E aí a ideia hoje é, antes da gente seguir para as próximas entrevistas, a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí eu queria, né, comentei no Twitter lá, que já tem algumas entrevistas bem legais marcadas. A galera vai conversar com o Fernando Wick, do PicPay, já estou marcado para conversar com o Jefferson do Linux Tips, que é um cara monstro aí na comunidade. O Rafael França, ele acabou de aceitar o convite para trocar uma ideia comigo. Então, tem umas entrevistas bem legais aí para a gente fazer nas próximas semanas. E eu espero que fique tudo bem massa para vocês aí. Mas a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as Metrics. E aí eu vou dar um passo atrás e começar a falar primeiro por que a gente olha para a métrica, né? Por que fazer esse esforço de olhar para as métricas? Eu acho que quando a gente está falando de produto, isso é muito evidente, né? Eu acho que a galera, o time de produto já tem essa maturidade muito alta falando sobre métricas, mas aí quando a gente está falando na engenharia, eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer. E aí, quando a gente está falando de produtividade, isso é um desafio ainda maior. Então, primeiro, por que olhar para as métricas? Sempre que a gente está fazendo uma iniciativa, e aí eu vou usar aqui o exemplo de entregar um feature em produção, entregar uma funcionalidade no seu produto, a gente quer saber se aquilo está certo. E certo no sentido de a gente fez a escolha certa, essa feature ela é desejada, os nossos clientes estão gostando, os nossos clientes estão usando. E a gente normalmente usa essas métricas para ter essa resposta, ter esse caminho do que a gente está precisando. Então, imagine que você aí, pessoa desenvolvedora, foi lá e desenvolveu uma nova funcionalidade do seu produto. Como é que você sabe que essa nova funcionalidade foi um sucesso? E aí você pode argumentar falando para mim assim, é uma funcionalidade que os nossos clientes pedem muito. Essa é uma métrica, né? A quantidade de vezes que o seu cliente, por exemplo, solicitou uma determinada funcionalidade, ou a quantidade de vezes que o seu cliente reclamou, né, que o seu produto não tinha aquela funcionalidade. É bem comum, né, no caso de startups, essa métrica ser, inclusive, o carro-chefe de como eles vão atacar um problema, escutando o nosso usuário. E aí, o nosso head de produto, né, o Eduardo, ele fez uma apresentação na AMD, eu achei muito legal, e ele trouxe um conceito de camadas dentro dessas métricas. Então, ele apresentou para a gente o conceito de camada de controle, camada de influência e camada de interesse. E aí, por que isso é relevante? Eu já escrevi sobre isso, eu vou deixar o link do texto aqui, se vocês quiserem dar uma olhada um pouco mais detalhada aqui. Mas eu gosto dessa ideia dessas camadas, porque quando a gente está falando de métrica, a gente tem métricas que estão mais distantes da gente. Então, numa empresa, vamos pensar no faturamento da sua empresa, né? Quanto a sua empresa fatura por mês, quanto a sua empresa fatura por ano. Essa métrica está muito distante. Então, aquela funcionalidade que você entrega, né, todo dia, toda semana, todo mês, ela está muito longe do faturamento da sua empresa, né? De quanto a sua empresa está ganhando por mês, de quanto as vendas da sua empresa está fazendo, por exemplo. E aí essa ideia das camadas, elas te ajudam a conectar melhor isso. Então, vamos passar por isso bem rapidamente. A ideia da camada de controle são as métricas que você consegue mexer. Imagine que o nosso exemplo aqui de entrega de funcionalidades é um bom número. Quantas funcionalidades você consegue entregar por mês? Né? Se é uma boa métrica ou não, a gente não vai entrar nessa discussão. Mas imagine que nessa métrica aqui você está criando esse número e a sua camada de controle contém essa métrica. Quantas funcionalidades você entrega por semana, por exemplo. Imagine que seu time aí está entregando uma funcionalidade todo dia. Então, numa matemática meio boa aqui, a gente está entregando 7 funcionalidades por semana. Então, na camada de controle, a gente tem métricas que a gente consegue, com as nossas ações dos nossos times, né, com as nossas decisões do dia a dia, a gente consegue mudar esse número, entregar mais funcionalidade, entregar menos funcionalidade, colocar mais código em produção, colocar menos código em produção, o tempo que um card demora no nosso board, por exemplo, né? Então, perceba que na camada de controle a gente tem números que a gente consegue mudar com as nossas ações.
A segunda camada é a camada de influência. Nesta camada, a gente tem números que refletem as nossas mudanças. Então, imagina que a gente pode ter um número de tickets, por exemplo, que os nossos clientes abrem com relação aos bugs que a gente tem no nosso produto. Então, imagina que na camada anterior a gente tem quantos bugs o nosso time corrige por semana. As ações que a gente faz, a gente consegue influenciar esse número, a gente pode corrigir mais bugs ou menos bugs, mas a gente não consegue influenciar a quantidade de tickets que os nossos clientes vão abrir. Então, na camada de influência, a gente a gente está um pouco mais distante dessa interação. Então, a gente pode corrigir mais bugs nos nossos produtos e a gente entende que corrigindo mais bugs a gente vai ter menos tickets, mas isso não é uma verdade absoluta. A gente pode ter outros fatores que influenciam na camada de influência e que vão aumentar o número de tickets. Mas a gente entende que é uma camada um pouco mais próxima, então a gente consegue acompanhar ela mais de perto, porque, em teoria, né, os números que a gente modifica ali na nossa camada de controle, eles vão ter um impacto maior na nossa camada de influência. E a nossa última camada, que é a camada de interesse, que em teoria é onde a gente está interessado em mexer, né, a gente está falando lá do faturamento da empresa, né? Então, por que que a gente coloca mais funcionalidades em produção? Por que que a gente corrige bugs? Por que que a gente melhora o nosso produto ou traz mais estabilidade? Porque no final, né, capitalismo selvagem, a gente está interessado em aumentar o faturamento da nossa empresa. Então, o interesse final que a gente está mirando aqui, né, os números que a gente quer mexer, é o faturamento da nossa empresa, é o lucro da nossa empresa. Só que é muito difícil, né, uma funcionalidade que você entrega no dia 1, isso ser conectado com um aumento de faturamento, por exemplo. Não que não seja possível, às vezes a gente está lançando um novo produto e isso aumenta a expansão, né? Isso aumenta o faturamento da nossa empresa em 10%. Pode acontecer, mas é mais difícil isso. Então, percebam que a camada de interesse, ela tem um tempo maior para a gente modificar esse número. Então, às vezes, a funcionalidade que você entrega hoje, ela vai demorar 12 meses para isso se transformar num faturamento, num lucro da sua empresa, mas a gente está interessado nisso no final das contas. Então, eu gosto dessa divisão em camadas, né, de controle, influência e interesse, porque ela ajuda a gente a entender melhor como a gente consegue conectar as nossas iniciativas. Então, perceba que a gente tem que fazer um esforço aqui na área de engenharia para conectar as nossas iniciativas de uma maneira interessante para conectar com o produto. Às vezes, a gente está talvez medindo, por exemplo, a quantidade de pull requests que a gente faz, está medindo a quantidade de bugs que são abertos, mas tudo isso para se conectar com uma medida de negócio lá, que pode ser faturamento, pode ser lucro, pode ser quantidade de clientes que deixam o nosso produto, né? Eu não vou falar as siglas em inglês aqui, porque eu acho que nem é o momento que a gente pode puxar um episódio só para a gente discutir isso, mas perceba que é importante a gente conectar as nossas iniciativas de engenharia com as nossas iniciativas de negócio, porque no final do dia, né, a nossa empresa, ela está interessada nisso, né? Ela quer ganhar mais dinheiro, a gente quer faturar mais, a gente quer, né, aumentar, expandir a nossa empresa. Tudo isso vem, às vezes, de iniciativas de engenharia que a gente está fazendo. E aí, legal. Da onde veio esse tal desse DORA, né? O que é esse tal desse DORA? O Google, desde, nossa, eu não lembro que ano, eu posso procurar aqui para vocês, mas já faz, eu acho que alguns anos, que ele buscou, né, ele criou meio que um instituto ali para fazer uma pesquisa conectada com o DevOps. E aí, nessas pesquisas, nessas análises que eles fizeram de várias empresas, conversando, fazendo várias entrevistas, é um estudo, né? E aí eu vou deixar o link aqui para vocês olharem esses estudos dos últimos anos, que trazem vários insights muito interessantes. Mas ao longo desses estudos, eles perceberam que tem 4 métricas que são fundamentais quando a gente está falando de uma empresa de alta performance, né? Ou de baixa performance, no caso, pode ser também. E essas 4 métricas, elas podem ser divididas, né, em 2 pilares fundamentais: velocidade e estabilidade. E aí, no final, eu vou comentar por que velocidade e estabilidade são interessantes. E quais são essas 4 métricas? Deployment frequency, que é a frequência do deploy, ou seja, o quão frequente você coloca código em produção, libera novos features, quão frequente isso acontece. O lead time for changes, que basicamente é o tempo de espera entre mudanças.
E aí a gente pode simplificar isso com quanto tempo leva para um card rodar no seu board lá, assim, desde quando alguém puxa isso para começar o desenvolvimento até isso chegar em produção de fato. O Time to Restore Service, que basicamente é quanto tempo leva para entre acontecer uma falha no seu sistema e você se recuperar dela, é o famoso incidente. As boas empresas de performance, elas olham para isso, e as empresas com má performance, elas também têm esse tempo de mudança, ele varia muito. E a taxa, e o Change Failure Rate, que é a taxa de mudança com falha, ou seja, como frequente acontece um problema em produção com base em alguma coisa que você colocou no ar. Então, imagina que você codou um código e ele subiu com um problema, ele causou um incidente ou coisas do tipo. Perceba que essas 4 métricas, elas são divididas, como eu falei, em velocidade e estabilidade. Então, quando a gente está falando de frequência de deploy e tempo de espera entre mudanças, a gente está falando de velocidade, ou seja, quão rápido a sua empresa consegue pegar um problema de negócio, transformar aquilo numa solução técnica e colocar aquilo na mão do seu cliente. E aí, quando a gente está falando de tempo de recuperação de serviço e taxa de mudança de falha, a gente está falando de quanta qualidade tem naquilo que você está fazendo. Ou seja, a sua empresa está indo rápido, mas ela está trazendo estabilidade para os seus clientes, então os seus clientes conseguem confiar naquele seu produto, porque ele não dá tanto problema, ou se dá problema, ele se recupera de maneira muito rápida. Então, isso é extremamente relevante para o seu cliente final. Eu ainda não terminei de ler o report de 2023, mas tem um resumo que eu achei aqui, que a galera lá no trabalho compartilhou comigo, da galera de X, e eu vou deixar eles aqui para vocês, se vocês quiserem ler. Mas é muito legal porque eles destacam isso, a questão da velocidade e estabilidade, com bastante força. O nosso cliente está muito interessado em estabilidade. A gente só percebe isso. E aí, eu estou gravando esse episódio aqui numa semana que São Paulo está um caos. Então, eu vou usar isso de exemplo. A gente não liga muito para se a Enel está fazendo um bom trabalho, né? A gente reclama, né, do preço, às vezes da conta de luz, a gente reclama dos impostos ali, taxa vermelha, taxa amarela, mas normalmente a gente não se preocupa muito se eles estão fazendo um bom trabalho ou não. Quando que acontece, né, a reclamação forte? É quando acaba a luz. E aí nesse momento tem várias zonas de São Paulo que estão sem luz, ou seja, eles estão sofrendo um incidente nesse momento. E aí imagina que o nosso cliente lá, o cliente da Enel, ele está extremamente satisfeito com isso. A Enel deve estar passando por maus bocados ali, eu nem consigo imaginar quão caótico tá, porque caiu um monte de árvore aqui em São Paulo, um negócio, uma loucura aqui, não só em São Paulo, né? Mas perceba que o nosso cliente, ele está querendo estabilidade. Nesse momento, ele está querendo luz, ele está querendo ter acesso a uma coisa que ele está pagando. E aí, a gente pode até pensar numa coisa de, eu vou dar um desconto para ele, eu vou cobrar menos para ele porque ele está sem luz. Não importa. As pessoas, porque hoje, né, no caso da luz, por exemplo, elas não conseguem falar assim, não quero usar Enel, vou usar outra companhia de luz. É mais difícil, né? Tem uma questão um pouco mais complexa. Mas quando a gente está falando de produto digital, isso é muito simples, é muito fácil o seu cliente largar o seu produto e começar a utilizar outro produto. É aí que começa um desafio, porque se o seu produto não funciona direito, se ele está sempre dando problema, se ele está trazendo dados inconsistentes, se ele está deixando o seu time menos produtivo, se ele está deixando o seu cliente satisfeito, é muito fácil o seu cliente sair, mesmo que ele tenha que pagar uma multa, mesmo que ele tenha que ter o trabalho de fazer a migração dos dados dele para uma nova empresa. Muitas vezes essas outras empresas, elas estão tão interessadas no seu cliente que elas oferecem um serviço de tirar o dado do seu produto e levar para o produto deles de graça. Porque às vezes é só o que falta para o seu cliente utilizar esse produto. Então, percebam que a estabilidade é extremamente importante. Ao mesmo tempo que a velocidade, né, o que a galera chama de time to market, e aí a inteligência artificial aí está bombando, então vocês devem estar sabendo do que eu estou falando, que o nosso cliente ele quer estar utilizando a tecnologia de ponta. Então, por exemplo, agora o mercado está cada vez mais querendo features de inteligência artificial. E se você levar 5 anos, 6 anos, 10 anos para colocar isso no seu produto, você vai perder para os concorrentes. Concorrentes que já estão colocando isso no ar, os concorrentes que estão fazendo as coisas acontecerem em pouco tempo.
Então percebam que a velocidade também é fundamental quando a gente está falando de um produto digital. E aí, como é que a gente, né, consegue equilibrar essas duas coisas, né? Porque a gente quer ir mais rápido, mas a gente não quer bater um carro no meio e causar um acidente e acontecer várias coisas ruins nesse meio do caminho. E aí, por que conecta com plataforma engineering? Porque a gente está construindo coisas que ajudam os nossos times a irem mais rápido e com mais segurança, com mais qualidade. Ou seja, a gente quer construir ferramentas, construir práticas, construir processos que ajudem os nossos times a não precisarem, às vezes, se preocupar, por exemplo, com esse banco aqui ele tem backup ou não? Porque backup de um banco de dados, por exemplo, é uma coisa que é essencial para o nosso cliente. Imagina que o nosso cliente foi lá, colocou toda a vida dele, do produto dele, da empresa dele dentro da nossa plataforma, e aí, porque a gente subiu um código errado, ou porque aconteceu algum acidente no Google, né? Uma CDN agora caiu lá, o data center ficou fora por quase 2 dias. Imagina que o nosso cliente perdeu tudo. E a gente ter um backup é essencial, porque o nosso cliente não quer saber se acabou a luz em São Paulo. Ele confiou na gente. É a mesma coisa de você confiar no banco lá, depositar seu dinheiro na conta, e aí o banco, acabou a luz aqui, a gente não sabe quanto você tinha em dinheiro aqui. Então a gente vai zerar a sua conta aqui. Você, cara, nunca, assim, você ia processar esse banco, nunca mais ia usar esse tipo de serviço. Então perceba que quando a gente está construindo plataformas, a gente está se preocupando com isso. Como é que a gente deixa de dar essa preocupação para o nosso pessoa desenvolvedora. Às vezes ela não tem que se preocupar com backup, com segurança. Às vezes ela tem que se preocupar, mas a gente dá um processo claro para ela ter essas coisas bem delimitadas, para não se preocupar, às vezes, no design doc, na hora que ela está escrevendo a solução que ela vai fazer. Às vezes a gente coloca o que a gente chama de guardrails, né? Trilhos, para a pessoa não conseguir burlar esses caminhos. Então, na hora que ela, mesmo que ela não lembre de colocar um backup, a gente tem lá uma rotina que garante que todos os bancos estão com backup, ou às vezes uma rotina que vai garantir que o custo daquela aplicação está dentro do que é esperado. Perceba que a gente está falando de plataforma engineering, developer experience, a gente está falando de construir soluções, construir caminhos para que a velocidade e a estabilidade elas sejam cada vez maiores. E é por isso que a gente acaba usando o Data Metrics, né, essas 4 métricas ali que a pesquisa trouxe para a gente, como um caminho para o que a gente está querendo alcançar. Então, a gente olha para a nossa empresa e a gente tenta entender como está a nossa velocidade, como está a nossa estabilidade, onde a gente precisa atuar mais, onde a gente precisa melhorar de velocidade, de estabilidade, trazer ferramentas, trazer processos, para os nossos times internamente conseguirem ir mais rápido e com mais qualidade. Por que eu trouxe essa questão da Orametrics? É porque medir essa tal dessa produtividade em engenharia não é trivial. As pessoas, ultimamente, está cada vez mais forte esse assunto, a indústria está cada vez mais falando sobre isso. Eu acabei de ver no LinkedIn lá que a galera vai fazer uma KubeCon só para falar sobre plataformas. A McKinsey recentemente publicou um artigo falando que vai ajudar as empresas a medir produtividade e gerou algumas polêmicas sobre o assunto. Então, medir produtividade não é tão trivial. Tem a Dorametrics, é um caminho interessante, tem uma outra que é o Space, uma outra pesquisa. Vou deixar o link para vocês, quem quiser ler. Fala sobre isso, né? O estudo da Microsoft fala sobre satisfação, sobre o bem-estar das pessoas, né? Sobre comunicação, sobre trabalho em equipe. Então, não é uma atividade trivial essa medição. E aí, por que eu queria destacar que não é trivial? Porque para fechar aqui, eu queria falar sobre o perigo das métricas. Elas são boas, mas eu sempre falo que é que nem dinheiro, né? Pode ser bom, mas pode ser ruim, depende de como você usa. Então, uma máxima que eu discuto bastante, né, até no mundo da agilidade, isso é bem falado, é que métricas moldam comportamentos. Então, quando a gente está olhando para as métricas, Dora Metrics, Space, qualquer métrica que você está usando na sua empresa aí, a gente tem que sempre tomar um cuidado com as métricas que a gente está olhando, com as métricas que a gente está divulgando para as pessoas, porque elas moldam comportamentos. Então, é muito perigoso a gente usar
um número só, porque um número apenas ele não conta uma história. Então, eu vou usar o mesmo exemplo lá de entregar uma funcionalidade no nosso produto. Imagina que você está lá e aí você está medindo esse número. Quantas funcionalidades a gente consegue colocar no nosso produto por semana? Porque é um número legal, parece muito interessante, né? Do ponto de vista de uma pessoa usuária, ela toda semana receber cada vez mais funcionalidades, receber 10, 20, 30, né? Cada vez mais. Perceba que se esse é o número que você acompanha, e é o único número que você acompanha, as pessoas que trabalham na sua empresa, elas vão estar preocupadas em entregar cada vez mais funcionalidades. E isso não necessariamente é uma coisa boa, porque isso não está olhando, por exemplo, para a qualidade dessas funcionalidades. Essas funcionalidades não funcionam direito, elas estão sem bugs, o seu produto funciona direito, ele está funcionando como o seu usuário espera, essas funcionalidades que estão sendo entregues, elas estão sendo utilizadas. Perceba que você está colocando cada vez mais, e é porque você olhou para uma métrica específica e ela mudou o comportamento das pessoas que trabalham na sua empresa, e elas não necessariamente elas estão entregando o que é que você espera, que é a satisfação do seu usuário. Às vezes o seu usuário está lá na ponta pensando, pô, esse pessoal aqui está toda semana entregando uma funcionalidade nova, mas as funcionalidades que eles entregam são uma porcaria. Elas não geram valor nenhum para mim, elas não são boas, elas não funcionam direito, elas dão muito problema, eu perco dado aqui direto, então é muito perigoso. E aí eu vou até dar um exemplo para, às vezes, quem não é necessariamente trabalhando com engenharia, que é o exemplo de vendas. Imagina que você tem seu time de vendas aí, o time de vendas da sua empresa, e a métrica, né, o número que você acompanha é o número de vendas. E aí imagina que você está trabalhando, a gente tem uma empresa aqui que vende carros, né, um concessionário. E aí o número que você olha é o número de vendas. E aí você tem duas pessoas vendedoras. Tem a pessoa vendedora A, que vendeu 10, e tem a pessoa vendedora B, que vendeu 100. E aí, invariavelmente, a métrica que a gente acompanha é o número de vendas. Então, a pessoa B, né, a pessoa, a segunda pessoa, ela vendeu 100. Então, óbvio que ela é muito melhor do que a pessoa A, né, que vendeu só 10. Percebam a armadilha que é isso. O número, ele não conta a história. Porque quando a gente está falando que essa pessoa B vendeu 100, ela vendeu 100 o quê? Qual que é o número, o faturamento que essa pessoa trouxe para a empresa? Ela vendeu, e aí, né, na hora que a gente vai olhar o número, essa pessoa 2 aqui, ela vendeu 100 chaveiros. Então, ela percebeu que o número que o líder dela acompanha é o número de vendas, e aí ela começou a vender chaveiro para os clientes. Então, todo cliente que entra lá, ela vende um chaveirinho que custa R$ 5. Então, perceba que o valor dela, o valor de venda dela, né, o valor que ela traz de faturamento para a empresa é muito baixo. E a pessoa A, ela vende carros. Então, ela vendeu 10 carros para 10 clientes diferentes. E aí, perceba que um carro só que essa pessoa vendesse, provavelmente seria muito maior o valor que os 100 chaveiros que a outra pessoa está vendendo. Mas como a gente olhou só para um número, que é o número de vendas, a gente pode cair na falácia de que essa pessoa está performando melhor. Então, o contexto é relevante. Também é relevante a gente não olhar para um número apenas. Os números, eles podem, né, tem aquele livro lá, Mentindo com Estatísticas, eles podem nos levar a erros, né? Quando a gente está contando uma história, quando a gente está olhando para esses números, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em vieses, para não cair em situações onde um número está contando, está confirmando só o que a gente quer e não contando o lado contrário. Então, eu queria fechar essa questão das métricas aqui, das métricas de produtividade, falando sobre essa coisa de a gente tomar cuidado com as métricas. Elas são muito importantes, elas são relevantes. Muito do nosso trabalho é guiado por métricas, os dados, eles têm sua importância e relevância de escolhas no nosso processo de análise de erros que a gente está fazendo, de revisão de se a gente está indo para o lado certo, para o lado errado. Mas a gente tem que sempre considerar contexto, a gente tem que considerar pessoas, a gente tem que olhar para coisas que são relevantes, às vezes, e estão fora do dado, né? A gente não pode olhar para o dado nu e cru e simplesmente tomar uma decisão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
As próximas entrevistas vão ser muito bacanas ali. Eu estou bem empolgado para conversar com essa galera que é gigante aí nesse assunto. E para fechar aqui, eu queria deixar uma recomendação. E aí você está pensando que eu vou deixar uma recomendação relacionada a Dora Matrix, produtividade, coisas do tipo. Vou fugir desse contexto e vou deixar uma recomendação de um jogo que eu estou jogando. Comecei a jogar Alan Wake 2. Queria deixar essa recomendação para vocês. É um jogo muito legal. Ele é um pouco de survival horror. Então, se você tem medo, eu não recomendo. Eu, pessoalmente, estou tendo bastante dificuldade porque eu não gosto de jogo de terror. Mas ele é um jogo bem interessante. Para quem jogou o primeiro, ele ganha até mais interessância. Para quem jogou o Control, ele fica muito mais legal. E se você não jogou nenhum desses dois e está interessado em saber, tem um podcast de jogabilidade. Vou deixar que eles fizeram dois episódios muito legais sobre Control e Alan Wake. E é uma história muito rica, é uma história muito interessante. Então vale a pena você gastar um tempo e dar uma olhada. Ele está basicamente disponível para a nova geração, mas dá para você jogar no computador. Ele tem alguns bugzinhos e tal, mas é bem legal. E aí você deve estar pensando aí, ouvindo, eu falar, pô, mas você tava falando de produtividade, aí de repente você deu uma recomendação de jogo, e aí conecta com o que eu estava falando. E o que o Nando falou, né, no último episódio lá, para você cuidar da sua saúde mental. Então, não é só sobre produtividade, não é só sobre engenharia, só sobre ser o melhor, só sobre ser o Superman ou a Superwoman do desenvolvimento que vai fazer você uma pessoa desenvolvedora melhor. Você tem que separar um tempo para ficar com a sua família, para jogar um videogame, para ler um livro, para fazer uma coisa que você gosta. Esse podcast mesmo é uma coisa que eu comecei porque eu estava afim de trocar ideia com pessoas diferentes, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa bacana, contribuir com a comunidade que trouxe tanto para mim. Então, façam mais coisas que vocês gostam. Legal? Então, até a próxima, galera.